Entregue-o como castigo ao guerreiro Apache mais temido, Yara esperava pelo pior, mas quando ele a olhou, viu o valor onde sua madrasta só viu a meia. Mudando seus destinos para sempre. Ara vivia como sombra dentro da própria casa. O sobrenome que carregava vinha do pai, um homem que morrera antes de poder proteger o que consta. Uira, e isso bastava para que Dona Amália, a madrasta, a enxergasse como ameaça. Não era capricho vago, nem crueldade sem razão. A madrasta aprendera a calcular a sobrevivência em números frios, e havia dívidas, cobranças, a certeza de que a herança, dividida conforme a lei, significaria perder controle, sobretudo, voltar à dependência que sempre temera. A casa onde viviam ficava nas bordas da cidade, uma construção de adobe e madeira que resistira a verões escaldantes e invernos secos. As paredes eram grossas como braços fortes, mantendo o calor fora durante o dia e guardando durante as noites frias que faziam os ossos doerem. O teto era coberto com vigas de madeira escura que rangiam quando o vento soprava forte, som que Ara aprendera a reconhecer desde criança. Havia um pátio interno onde costumava trabalhar, costurando sob a sombra de uma árvore retorcida que seu pai plantara anos antes. Os galhos se curvavam em ângulos estranhos, adaptados ao velho. O constante, mas a árvore persistia, produzindo flores brancas pequenas na primavera que perfumavam todo o pátio, aquele espaço onde ela passara horas felizes ouvindo o pai contar histórias de suas viagens comerciais. Havia se tornado uma prisão silenciosa desde a morte dele. Agora só ouvia o silêncio quebrado ocasionalmente pela voz afiada de Amália, dando ordens ou reclamando de Gi. Astos, Yara não era inútil, embora a madrasta repetisse isso aos outros com frequência calculada. A jovem sabia ler, fazer contas, registrar vendas e compras. Aprendera com o pai o valor real de uma carga de farinha, de uma sela bem feita, de uma manta que aquecia de verdade. Seus dedos eram hábeis com agulha e linha, criando pontos tão firmes que faziam roupas e arreios durarem mais do que deveriam. Mas essas habilidades, naquela casa, eram interpretadas como insolência. Eram provas de que Yara podia exigir direitos e mostrar verdades que Amália preferia manter escondidas. A madrasta passava horas no escritório que fora do pai de Yara, revisando livros de contas, verificando números que nunca pareciam fechar do jeito que ela desejava. As dívidas eram reais. Comerciantes iam bater a porta com crescente insistência, seus rostos endurecidos pelo sol mostrando impaciência quando a madrasta pedia mais prazo. Havia empréstimo com juros que cresciam, havia acordos que o pai fizera e que agora cobravam cumprimento. Mas Amália sabia que, se a propriedade fosse dividida conforme a lei mandava, metade iria para Yara e metade não seria suficiente para pagar o que devia e ainda manter o padrão de vida que construíra. Amália precisava de um plano que resolvesse dois problemas ao mesmo tempo: afastar Yara para sempre e impedir que ela aparecesse viva diante de alguém que reconhecesse suas reivindicações. A solução encontrada foi simples na forma e brutal na intenção. Em vez de expulsar Yara, o que geraria comentários e talvez atenção de autoridades que fariam perguntas inconvenientes, Amália organizou uma entrega que, aos olhos da comunidade, seria punição justa e, aos olhos do deserto, sentença definitiva. Ela usou intermediários acostumados a negociar com medo e rumor. Homens que circulavam entre povoados e acampamentos, carregando mensagens e se fazendo acordos que ninguém registrava em papel. E escolheu um nome que bastava para impor silêncio em qualquer conversa: Cochise, conhecido entre os brancos como o temido Apache. A fama dele não vinha apenas de lendas contadas para assustar crianças. Havia ataques documentados, emboscadas que deixaram rastros de sangue, mortes contadas como aviso e justificativa para a violência dos homens. Comerciantes falavam dele em voz baixa. Militares mantinham mapas-marca nos seus possíveis territórios, e famílias trancavam portas quando havia rumor de que seu grupo estava próximo. A madrasta apostava que, uma vez nas mãos daquele líder, Yara não voltaria para contestar nada, e se voltasse, se por milagre improvável sobrevivesse, estaria tão marcada pela experiência que ninguém a levaria a sério.
seria vista como louca, traumatizada e incapaz de administrar propriedades. De qualquer forma, a madrasta venceria. Yara não teve escolha real. Foi acordada antes do amanhecer por dois homens que não conhecia. Roman, com rostos curtidos pelo tempo e olhos que não mostravam compaixão nem crueldade, apenas indiferença profissional, disseram que ela deveria acompanhá-los, que Dona Amália havia decidido que ela precisava aprender gratidão longe das comodidades da casa. A ameaça implícita estava na forma como seguravam as armas, na maneira como bloqueavam a porta, no tom de voz que não admitia descaso. Ela foi levada como quem é transferida de uma posse para outra, sem cerimônia, sem explicações detalhadas, apenas com a promessa repetida de que assim aprenderia o valor do que tinha. Para Alia, ainda podia ser apresentado como disciplina doméstica, método severo mas necessário para domar jovem rebelde, e se desse errado, se Yara desaparecesse de vez, seria apenas mais uma fatalidade do território perigoso. Para Yara, significava atravessar um limiar que não pedira e que todos ao redor fingiam ser inevitável, necessário, até justo. O encontro com Cochise ocorreu 3 dias depois, em lugar distante da cidade, onde as rochas vermelhas se erguiam como sentinelas antigas e o calor do Meodia fazia o ar tremer em ondas visíveis. Yara foi entregue como se fosse mercadoria avaliada pelo peso e utilidade, com poucas palavras trocadas. Entre os intermediários e o homem que esperava montado em cavalo escuro, o animal era magnífico, musculoso, com cicatrizes próprias que falavam de batalhas sobrevividas. Ela observou tudo com mistura de medo que apertava o estômago e raiva contida que fazia suas mãos tremerem, notando cada detalhe, como se pudesse encontrar escape futuro no conhecimento presente. O vento trazia cheiro de sálvia e terra quente, e havia silêncio pesado, quebrado apenas pelo relinchar ocasional dos cavalos e o murmúrio baixo dos homens negociando seu destino, como se ela fosse gado ou saco de grãos. Cochise desmontou devagar. Era homem alto, com ombros largos e movimentos controlados de quem está sempre consciente do próprio corpo e do ao redor. Usava roupas práticas, mistura de tecidos tradicionais e peças obtidas em trocas, tudo ajustado para movimento fácil. Seus cabelos eram longos, presos com tira de couro, e havia cicatrizes visíveis nos braços, marcas de vida vivida em conflito constante. Mas foram os olhos que Yara notou primeiro, escuros, atentos, pesando tudo sem revelar julgamento imediato. Ele a examinou como se examinasse cavalo ou ferramenta, não com desrespeito, mas com avaliação prática de quem precisa determinar valor e utilidade. Andou ao redor dela uma vez, observando e a postura, a forma como ela mantinha os ombros retos, apesar do medo evidente, o modo como seus olhos o seguiam sem desviar. Depois parou à frente dela e falou em espanhol marcado por sotaque, mas perfeitamente de compreensível. Sabe por que está aqui? Yara hesitou. Depois respondeu com voz mais firme do que se sentia. Porque minha madrasta quis se livrar de mim. Cochise assentiu devagar, como se aprovasse a honestidade. E sabe o que eu faço com pessoas que me entregam? O coração de Yara bateu mais rápido, mas ela forçou as palavras. Imagino que dependa do que ela se valem. Algo mudou no rosto dele. Não exatamente sorriso, mas reconhecimento de que ela entendia as regras do jogo. Sabe fazer contas, ler, escrever, sim, costurar, remendar roupas, arreios, sim. Cochise ficou em silêncio por momento longo, olhando para o horizonte como se calculasse algo que só ele podia ver. Depois voltou a atenção para ela. Minha gente precisa de algo em que saiba negociar com comerciantes brancos sem ser enganada. Alguém que consiga verificar pesos, conferir contas, identificar mentiras antes que vire prejuízo. Pode fazer isso? Yara entendeu naquele momento que sua sobrevivência dependeria da resposta. Posso. Então viverá enquanto for útil. Não era ameaça exatamente, mas declaração de fato. Se tentar fugir, morre. No deserto, se tentar trair, morre por minhas mãos. Se trabalhar bem, calma. Dorme segura, recebe proteção. Pausa. Aceita. Não havia escolha. Yara sentiu,
O acampamento para onde foi levada ficava escondido, ou entre formações rochosas que ofereciam sombra durante as horas mais quentes e proteção contra ventos que uivavam durante a noite. As rochas tinham tons de vermelho, laranja e marrom, camadas de tempo de ouro, lógico, expostas como páginas de livro aberto. Havia cerca de 20 pessoas ali, entre homens, mulheres e crianças de várias idades, tendas feitas de peles curtidas e tecidos obtidos em T. Rocas formavam um círculo irregular ao redor de área central, onde fogueira ardia mesmo durante o dia, sempre alimentada com pequenos galhos secos de mesquite que queimavam devagar e produziam fumaça mínima. O cheiro característico de carne, sendo defumada, misturava-se ao de terra quente, suor humano e fumaça de madeira, criando aroma que Yara logo aprenderia a associar com lar. Crianças corriam entre as tendas com energia aparentemente inesgotável, suas vozes agudas cortando o silêncio pesado do deserto, como pássaros chamando uns aos outros. Mulheres trabalhavam em tarefas diversas com eficiência nascida da prática, preparando comida sobre pedras quentes, curtindo couros com misturas que cheiravam forte e pungente, consertando roupas com pontos firmes e rápidos. Homens verificavam armas com atenção meticulosa, cuidavam de cavalos que representavam sobrevivência em território hostil, vigiavam as entradas naturais do acampamento com olhos que nunca descansavam. Completamente, tudo era movimento coordenado. Cada pessoa sabendo exatamente qual era seu papel, sem necessidade de palavras desperdiçadas. Quando Cochise chegou com Yara, todos pararam para o observar. Não havia hostilidade aberta, mas também não havia boas-vindas, apenas curiosidade cautelosa e desconfiança óbvia. Uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e rosto marcado por rugas profundas, se aproximou e falou em Apache com Cochise. Ele respondeu brevemente, gesticulando para Yara. A mulher a examinou da cabeça aos pés. Depois disse algo que fez Cochise acenar. Esta é Naia, Cochise disse para Yara. Ela vai mostrar onde você dorme e o que deve fazer. Não fala espanhol, então aprenda a entender gestos rápido. Yara foi conduzida a uma tenda pequena nos limites do acampamento. Estrutura simples, com chão coberto por peles e espaço apenas para dormir. Naia lhe deu manta áspera, tigela de barro e fez gestos indicando horários de refeição. Depois saiu, deixando Yara sozinha com o peso súbito de tudo que acontecera. Ela sentou no chão duro e permitiu, pela primeira vez em dias, que as lágrimas viessem. Chorou em silêncio, mordendo o próprio punho para abafar os sons, sentindo a solidão como peso físico no peito. Mas depois secou o rosto com a manga da roupa empoeirada e forçou a respiração a se acalmar. Chorar não mudaria nada. Precisava pensar, planejar, sobreviver. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Yara não entendia a língua Apache, além de palavras soltas, e a maior parte da comunicação acontecia através de gestos, olhares e demonstrações físicas. Naia era professora exigente, mostrando cada tarefa uma vez e esperando que Yara aprendesse imediatamente. Preparar fogo do jeito certo, cozinhar com os poucos ingredientes disponíveis, lavar roupas na água escassa, identificar plantas úteis entre as que cresciam nas proximidades. Mas foi nas negociações que Yara começou a provar seu valor de verdade. Cochise a levou junto quando um comerciante branco apareceu oferecendo farinha e sal em troca de peles curtidas. O homem era gordo, com o rosto vermelho pelo sol e olhos pequenos, que calculavam cada movimento. Falava em espanhol, cheio de desdém mal disfarçado, oferecendo preços que qualquer pessoa com conhecimento básico saberia serem absurdos. Yara observou a troca. Proposta: 3 peles de quilho bem curtidas por saco, pequeno de farinha adulterada e sal, que provavelmente estava misturado com areia. Ela viu Cochise começar a acheitar, não porque fosse tolo, mas porque as opções eram limitadas e a necessidade era real. Antes que o acordo fosse fechado, ela tocou o braço de Cochise e balançou a cabeça. O que foi? Ele perguntou em voz baixa. Esse sal é ruim. Olhe. Ela pegou um punhado e mostrou os grãos irregulares, as partículas que não dissolviam direito. E a farinha tem mais palha que grão. Essas peles valem o dobro do que ele as tem. Oferecendo,
Cochise olhou para o comerciante com expressão que fez o homem recuar ligeiramente. Falou em espanhol lento e claro. Você acha que somos tolos? O comerciante tentou sorrir, suor escorrendo pelo rosto. Não sei do que está falando. É oferta justa. Não há. Yara se adiantou, sua voz firme apesar do nervosismo. Essas peles são de qualidade alta, bem curtidas, sem buracos. Vale. M6 medidas de farinha limpa e 4 de sal puro, no mínimo. O homem olhou para ela com surpresa e irritação. E quem é você para dizer o que vale o quê? Alguém que sabe. E contar e reconhecer quando estão tentando roubar. Yara não desviou o olhar. A negociação continuou tensa, mas terminou com um acordo melhor. 4 medidas de farinha verificavelmente limpa e 3 de sal puro. Não. Era o ideal, mas era justo. Quando o comerciante saiu, visivelmente contrariado, Cochise olhou para Yara com algo que poderia ser respeito nascente. Como aprendeu isso? Meu pai me ensinou, sempre dizia. Aqui números não mentem, mas pessoas sim. Yara sentiu pontada de dor ao mencionar o pai, memória de homem que tentara prepará-la para o mundo que ele sabia ser hostil. A partir daquele dia, sua posição no acampamento começou a mudar. Sutilmente, ainda não era confiança plena, mas era reconhecimento de utilidade. As pessoas pararam de olhá-la apenas com desconfiança e começaram a incluir certa curiosidade. Algumas mulheres começaram a pedir que ela verificasse trocas que faziam, usando gestos elaborados para explicar o que precisavam. Homens que antes a ignoravam completamente passaram a sentir brevemente quando ela passava, mas nem tudo era aceitação. Havia um jovem guerreiro chamado Chasca, que claramente havia como ameaça ou invasora. Ele fazia comentários em Apache que provocavam risos duros entre alguns companheiros. E embora Yara não entendesse as palavras, o tom era inconfundível. Certa tarde, quando ela estava organizando suprimentos recém-negociados, Chasca chutou uma das cestas, espalhando o conteúdo pelo chão. Yara levantou, coração acelerado, encarando. Isso foi desnecessário. Chasca disse algo em Apache, voz cheia de desprezo. Naí apareceu rapidamente, colocando-se entre os dois e falando rápido em tom de repreensão, mas foi Cochise quem resolveu a situação, surgindo do nada e falando uma única palavra em Apache que fez Chasca recuar imediatamente. Embora seus olhos ainda brilhassem com raiva mal contida, depois que todos se dispersaram, Cochise ajudou Yara a recolher os suprimentos espalhados. Chasca perdeu o irmão para soldados brancos. Você lembra ele disso? Yara sentiu o peso da compreensão. Não era sobre ela especificamente, era sobre tudo que ela representava. Entendo, mas isso não significa que ele pode destruir o que é do grupo. Cochise colocou a última peça na cesta. Aqui, todos contribuem ou saem. Não há espaço para desperdício por raiva. Era a regra simples, mas absoluta. Yara percebeu que se aplicava tanto a Chasca quanto a ela mesma. As semanas se transformaram em meses através de rotina que parecia impossível no início, mas tornou-se familiar. Com repetição, Yara aprendeu a acordar com o primeiro clarear do céu, quando o ar ainda estava frio e a fogueira central precisava ser revivada. Aprendeu a economizar água de forma que teria parecido extrema na cidade, mas era essencial no deserto. Aprendeu a reconhecer sinais de tempestade que ainda estavam a dias de distância, mudanças sutis no comportamento dos animais, na direção do vento, na cor do céu ao entardecer. Suas mãos, que eram suaves quando chegou, ficaram calejadas de costurar com fibras ásperas, trabalhar com couro seco, carregar pesos que antes não imaginaria conseguir levantar, mas com os calos veio também força nova. Ela sentia os músculos dos braços ficarem mais definidos, as costas mais retas, os pulmões mais acostumados ao ar rarefeito. O das altitudes, Cochise continuava testando-a, mas os testes mudaram de natureza. Não eram mais sobre verificar se ela sabia o básico, mas sobre medir até onde sua lealdade ia. Ele a enviou com Naia para coletar plantas medicinais em área que ela descobriu depois ficava perigosamente perto de rota militar. Era teste de coragem e discrição. Yara voltou com as plantas sem ter sido vista. E viu a aprovação no aceno breve que Cochise lhe deu. Outra vez,
ele mostrou dois comerciantes diferentes oferecendo suprimentos similares, ambos afirmando ter os melhores produtos. Um deles Yara reconheceu de negociações anteriores, homem que sempre tentava trapacear, mas eventualmente aceitava acordos justos. O outro era desconhecido, oferecendo preços ligeiramente melhores. Cochise perguntou com qual deveria negociar. Yara examinou ambas as ofertas cuidadosamente, verificou a qualidade dos produtos, fez contas mentais. Então disse: o desconhecido pode ter preços melhores, mas não sabemos se podemos confiar que ele aparecerá a próxima vez ou se não está trabalhando com militares para mapear nossa localização. Cochise assentiu. Foi o que Pérez. E também era validação importante, não apenas suas habilidades técnicas, mas seu julgamento estratégico estava sendo reconhecido, e isso mudou fundamentalmente como ela via a própria situação. Não, ou era mais apenas prisioneira, tentando sobreviver até chance de escape. Era pessoa cuja opinião tinha peso, cujas decisões afetavam a segurança do grupo inteiro. Foi nesse contexto que surgiu o batedor. Branco, um homem de meia idade, magro, com olhos claros que pareciam ver através das pessoas. Ele apareceu um dia no acampamento com notícias para trocar informações sobre movimentos militares e mudanças de preços em povoados distantes. Comercializava rumores e dados, moeda valiosa em território onde informação podia significar diferença entre vida e morte. Quando viu Yara, seu rosto mudou sutilmente. Reconhecimento. Ela sentiu frio no estômago. Antes mesmo dele falar, senhorita Valdez, sua voz era suave, quase gentil. Faz tempo. Cochise, que estava perto, ficou imediatamente. Alerta, vocês se conhecem, não pessoalmente. O batedor respondeu, mas conheço a família dela. Aliás, há pessoas na cidade preocupadas com seu desaparecimento. Yara sentiu esperança e suspeita em medidas iguais. Preocupadas? Sua madrasta. Principalmente o batedor sorriu, mas não era sorriso reconfortante. Está oferecendo recompensa por informações? Quero você de volta. Em casa, segura. As palavras soaram falsas nos ouvidos de Yara. Amália não queria ela de volta, queria ela morta ou permanentemente desaparecida. Mas por que um batedor mentiria sobre isso? Qual seria o ganho dele? Posso levá-la de volta? O batedor continuou. Tenho rota segura. Chegaria à cidade em menos de uma semana. Cochise observava toda a interação com olhos estreitos, lendo cada palavra. Fará gesto. E o que ganha com isso? A recompensa, obviamente, e a satisfação de ajudar a jovem senhora a voltar para onde pertence. O batedor olhou diretamente para Yara. Não pertence a Aco. E, senhorita, merece voltar para a civilização. A palavra pertence ressoou estranhamente, onde ela pertencia de verdade, na casa onde foi tratada como fardo e eventualmente descartada, ou aqui, onde sua utilidade era reconhecida e sua sobrevivência dependia de competência demonstrada diariamente. Preciso pensar, Yara disse finalmente. O batedor assentiu. Claro, estarei a campo. Do próximo pelos próximos dias, quando decidir. Me procure. Depois que ele saiu, Cochise se aproximou de Yara. Não confie nele. Por quê? Porque homens como ele não fazem favores, fazem negócios. Cochise cruzou os braços. E o negócio dele não é te levar de volta viva. As palavras de Cochise ficaram com Yara durante a noite inteira. Ela deitou na tenda estreita, olhando para a escuridão acima, tentando organizar pensamentos que pareciam pedras rolando montanha abaixo. Parte dela queria desesperadamente acreditar que havia caminho de volta para algo que se aproximasse de vida normal. Outra parte, a que crescera mais forte nos últimos meses, sabia que Cochise estava certo. Amália não queria ela de volta, queria o problema eliminado. E se o batedor estava oferecendo o serviço de resgate, era porque havia sido pago para garantir que esse resgate terminasse de forma conveniente para quem contratou, provavelmente em algum lugar isolado no deserto, onde seu corpo poderia ser deixado para os abutres e o sol. Mas a tentação era forte, a possibilidade de rever a cidade, de reclamar o que era seu por direito, de forçar a madrasta responde. Ele pelo que fez,
Yara passou horas naquela noite, oscilando entre prudência e desejo, sabedoria e desespero. De manhã, quando saiu da tenda, com olhos inchados de falta de sono, encontrou Cochise esperando, perto da fogueira. Ele não disse nada, apenas lhe ofereceu xícara de chá amargo feito com ervas locais. Ela aceitou e bebeu em silêncio, sentindo o calor descer pela garganta. Decidiu? Ele perguntou finalmente. Ainda não. Yara olhou para o horizonte, onde o sol começava a aparecer, tingindo o céu de laranja e rosa. Parte de mim quer ir, quer confrontar minha madrasta, recuperar o que é meu. E a outra parte sabe que é armadilha. Cochise assentiu devagar. Mas entendo o desejo. Se fosse eu, também quereria acertar contas. Eles ficaram em silêncio por momento, apenas observando o dia nascer. Depois, Cochise disse: a outra forma? Qual? Se você tem direito à propriedade, a documentos, papéis que provam isso. Ele olhou para ela. Se encontrar esses papéis, pode usá-los sem depender de homem que trabalha. Para quem quer você morta, Yara sentiu algo se acender no peito. Os documentos estariam na casa, no escritório do meu pai e sua madrasta não destruiria algo assim, muito arriscado. Se alguém perguntasse, teria que mostrar. Cochise tomou o gole do próprio chá, mas guardaria onde você não encontrasse. Era ele. Lógica sólida. Documentos de propriedade eram valiosos demais para destruir, mas perigosos demais para deixar ao alcance de Yara. A madrasta os teria escondido em lugar que considerasse seguro, mas como vou em conta. Lucy, não posso voltar para casa? Não pode voltar sozinha. Cochise a encarou, mas pode voltar com proteção, com alguém que a Maria sabe que não aceita. A traição? Yara entendeu o que ele estava sugerindo. Você? A ideia era arriscada. Cochise entrando na cidade abertamente seria uma provocação que poderia terminar em violência, mas também seria a declaração clara de que Yara não estava sozinha, que havia consequências em tentar eliminá-la antes que pudessem discutir mais. Gritos vindos do outro lado do acampamento interromperam a conversa. Ambos correram na direção do som e encontraram grupo reunido ao redor de uma das tendas. Eraui, uma das mulheres mais jovens do acampamento, estava do lado de fora, rosto pálido e olhos os vermelhos de choro. Takodá, ela disse quando viu Cochise. Voz quebrando. Está doente, muito doente. Yara seguiu Cochise para dentro da tenda e viu o menino de 5 anos deitado em esteira, corpo pequeno sacudido por tremores. Sua pele estava quente demais, suor encharcando os cabelos escuros. Os lábios estavam rachados e havia olheiras profundas sobre os olhos fechados. Eraui explicou entre soluços que a febre começara na noite anterior. Eles tentaram todos os remédios conhecidos, todas as ervas que tinham, mas nada funcionava. O menino piorava a cada hora. Yara se ajoelhou ao lado de Takodá e tocou sua testa com cuidado. Estava ardendo. Verificou a pulsação no pescoço, notou como estava rápida e fraca. Olhou para a boca seca, para a forma como a pele e parecia esticada sobre os ossos. Eram sinais que conhecia, que aprendera observando doenças na cidade. Desidratação, ela disse. Grave. A febre está consumindo todos os líquidos do corpo. Dele, Naia, que estava presente, falou algo em Apache. Cochise traduziu. Ela disse que já tentaram fazer ele beber, mas ele vomita tudo. Tem que ser aos poucos, pequenos goles constantemente. Yara olhou ao redor. Preciso de água limpa, um pano fino e alguém para me ajudar a monitorá-lo dia e noite. Eraui imediatamente disse. Eu ajudo. Durante 3 dias e 3 noites, Yara mal saiu da tenda. Ela e Eraui se revezavam, mas na maior parte do tempo, ambas ficavam acordadas trabalhando juntas. Yara desenvolveu o sistema. A cada 15 minutos, molhava pano fino com água e pingava gotas na boca de Takodá. Se ele conseguisse manter na boca sem vomitar, esperava meia hora e tentava dar colher pequena. Quando vomitava, voltava as gotas, limpava a febre e constantemente com panos úmidos mantinha a tenda ventilada, mais protegida do sol direto. Verificava a respiração e os batimentos cardíacos com regularidade obsessiva. Seus próprios olhos ardiam de cansaço e suas mãos tremiam ao segurar a tigela de água.
mas não parava. Na segunda noite, Takoda teve convulsão. Seu corpo pequeno se retorceu violentamente e Eraoi gritou em pé. Pânico, Yara forçou os próprios músculos exaustos a se moverem, segurando o menino de lado para que não engasgasse, protegendo sua cabeça de bater no chão duro. A convulsão durou apenas minutos. Pareceu eternidade. Quando passou, Takoda ficou completamente imóvel, tão quieto que por momento terrível Yara pensou que ele tivesse morrido, mas então viu o peito se mover levemente. Respira. Som superficial mais presente. Continuou o trabalho com mãos que não paravam de tremer. Koshise aparecia periodicamente para verificar o progresso, trazendo água fresca e comida que Yara mal tocava. Uma vez, quando ele entrou e encontrou Yara praticamente desabando de cansaço, ele simplesmente se sentou ao lado dela e disse: durma, eu continuo. Não posso, preciso durma. Não, Yara. Pedido, meia hora. Vou acordá-la se algo mudar. Yara obedeceu porque não tinha mais força para resistir. Dormiu sentada, encostada na parede da tenda, e acordou exatamente meia hora depois, quando Koshise tocou seu ombro gentilmente na manhã do quarto dia. Quando Yara já começava a temer que nada que fizesse seria suficiente, a febre finalmente baixou. Takoda abriu os olhos, ainda fracos e confusos, mas lúcidos. Sua voz saiu como sussurro rouco. Tenho sede. Yara sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Alívio tão intenso que mal conseguia respirar. Suas mãos tremeram tanto ao pegar a tigela de água que quase a deixou cair. Eraoi, que estava dormindo encolhida no canto da tenda, acordou com o som e viu o filho consciente. O grito de alegria que ela deu fez metade do acampamento vir correndo. O resto do dia foi celebração contida. Takoda ainda estava fraco, precisaria de dias para se recuperar completamente, mas o perigo imediato havia passado e todos sabiam que havia sido o cuidado obstinado de Yara que fizera a diferença. Eraoi não parava de agradecer, segurando as mãos de Yara e falando rapidamente em Apache, palavras que Yara não entendia completamente, mas cujo significado era claro no tom e na expressão. Anano, o marido de Eraoi, se aproximou e fez gesto formal com as mãos, que Naia depois explicou ser sinal de dívida, mas foi Koshise quem disse em voz alta o que todos estavam pensando. Takoda vive porque você se recusou a desistir. Isso não será esquecido. Naquela noite, quando o acampamento finalmente relaxou e as pessoas voltaram às suas rotinas, Yara saiu da tenda, onde havia passado os últimos dias, e encontrou o grupo reunido ao redor da fogueira central. Quando a viram, alguém começou a bater palma. Em ritmo lento. Outros se juntaram e logo o som preencheu o acampamento inteiro. Não eram aplausos como os que ela conhecia da cidade, mas algo mais profundo, reconhecimento que vinha de lugar além das palavras. Naia se aproximou e colocou nas mãos de Yara um colar feito de contas de madeira e pedras coloridas. Era objeto simples, mas claramente tinha significado especial. A mulher mais velha falou em Apache, e Koshise traduziu. Ela diz que você agora é irmã, não de sangue, mas de escolha, e que a proteção do grupo se estende a você, como se estende a qualquer um dos nossos. Yara segurou o colar com cuidado, sentindo o peso dele nas mãos. Era mais pesado do que aparentava, não fisicamente, mas simbolicamente. Era aceitação, era pertencimento, era reconhecimento de que ela provara ser algo além de forasteira temporária. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara ao acampamento, Yara dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar sobressaltada, sem um medo constante vibrando sob a superfície. Dormiu como quem finalmente encontrou o lugar onde podia descansar, sem ter que manter um olho aberto. Foi 2 dias depois, enquanto organizava suas poucas passes para a limpeza da tenda, que Yara fez a descoberta que mudaria. Tudo. Estava examinando o vestido que usava quando foi trazida ao acampamento, considerando se valia a pena tentar remendá-lo ou se deveria transformá-lo em algo útil. Passou os dedos pela bainha e sentiu algo estranho. A costura estava mais grossa do que deveria estar, e R. Com cuidado crescente, começou a descosturar.
os pontos resist iam como se tivessem sido feitos com urgência, mas também com força determinada. Quando finalmente conseguiu abrir a bainha, algo caiu no chão com um som seco, um pedaço de papel dado múltiplas vezes, envolto em tecido oleado para proteção. Yara pegou o papel com mãos que tremiam, desdobrou devagar, quase com medo de que fosse ilusão ou que o papel desintegrasse ao toque. Mas era real, sólido, escrito em tinta que havia resistido ao tempo e às condições. Era o título de propriedade das terras de seu pai, o documento oficial que provava sua herança, sua C. A beça girou enquanto processava o que isso significava. Alguém tinha colocado aquilo ali antes dela sair da casa. Alguém que sabia o que a madrasta planejava e que tentou dar a Yara algo de valor, algo que poderia ser usado como arma se ela sobrevivesse. Ela pensou em quem poderia ter sido, talvez Bernarda, a cozinheira idosa que trabalhava na casa desde antes de Yara nascer e que sempre demonstrara gentileza silenciosa, ou talvez Miguel, o homem que cuidava dos estábulos e que havia sido amigo de seu pai. Não importava realmente. O que importava era que alguém havia se preocupado o suficiente para tentar protegê-la. Mas o documento também esclarecia com clareza brutal o verdadeiro motivo por trás de tudo. Se Yara desaparecesse permanentemente, se fosse declara da morta ou louca ou não confiável, Amália poderia assumir controle total da propriedade, poderia usá-la como garantia para empréstimos, vendê-la para pagar dívidas ou simplesmente administrá-la como quisesse, sem ter que prestar contas a ninguém. A entrega ao grupo de Cochise não era punição, nem tentativa cruel de ensinar lição. Havia sido estratégia, a calculada de eliminação. Amália apostara que o deserto e os apaches fariam o trabalho que ela não queria sujar as próprias mãos fazendo. Yara ficou sentada com o documento nas mãos por tempo indeterminado. A luz da tarde entrava pela abertura da tenda, criando padrões de luz e sombra no chão de terra batida. Poeira flutuava no ar, visível apenas onde a luz alcançava diretamente. Ela podia ouvir os sons o acampamento lá fora, crianças brincando, mulheres conversando. O som rítmico de ferramentas sendo afiadas. Tinha em mãos prova concreta da traição de Amália. Tinha documento que provava seus direitos. Mas o que fazer com isso? A cidade estava longe, e chegar lá significava se expor novamente ao perigo. Mostrar o documento às autoridades certas poderia restaurar seus direitos, mas também poderia torná-la alvo permanente de alguém que já havia tentado eliminá-la uma vez. Ela precisava de conselho, precisava de alguém que entendesse não apenas o valor do documento, mas também as implicações estratégicas de usá-lo. E havia apenas uma pessoa no acampamento em quem confiava para dar esse tipo de conselho. Yara saiu da tenda com o documento escondido contra o peito e foi procurá-lo. Encontrou na borda do acampamento, de pé sobre formação rochosa que oferecia vista clara dos arredores. Ele observava o horizonte com tensão que parecia nunca relaxar completamente, sempre em estado de vigilância moderada. Quando ouviu Yara se aproximar, virou a cabeça ligeiramente, mas não disse nada, apenas esperou que ela falasse primeiro e encontrei algo. Yara disse, algo. O importante Cochise desceu da rocha e a seguiu até lugar mais privado, área entre duas grandes formações de pedra, onde podiam conversar sem serem ouvidos. Ela lhe mostrou o documento, explicando onde encontrara e o que significava. Ele leu devagar. Embora o espanhol escrito fosse mais desafiador do que o falado, quando terminou, olhou para ela com expressão pensativa. Agora você tem a arma, é o que você disse antes, mas a arma só vale se você sabe como usá-la. Yara dobrou o documento com cuidado. E não sei como usar isso sem me colocar em risco maior. Cochise ficou em silêncio por momento, claramente pensando. Então disse, sua madrasta tentou eliminá-la porque você era ameaça aos planos dela. Com esse documento, você continua sendo ameaça, na verdade. Agora é ameaça maior, porque tem prova. Exatamente. Então, como uso isso sem que ela encontre maneira de me silenciar permanentemente? Não pode fazê-lo sozinha. Precisa de testemunhas, precisa apres. Entrar isso às autoridades de forma que não possa ser facilmente descartada ou ignorada. Cochise cruzou os braços.
e precisa de proteção para garantir que chegue vivo até essas autoridades. Yara entendeu o que ele estava sugerindo. Você viria comigo? Sim, mas isso colocaria você em perigo também. A cidade. Eles te veem como inimigo. Deixe-eu me preocupar com isso. Koch. Raisa encarou diretamente. A questão é, você está pronta para enfrentar sua madrasta para reivindicar o que é seu? Porque uma vez que começarmos esse caminho, não há volta. Yara pensou em Amália, na frieza calculada com que orquestrou tudo, na forma como conseguiu convencer intermediários a participarem de plano tão cruel. Pensou na casa que foi seu lar, mas que se tornara prisão. Pensou em tudo que perdera e em tudo que ainda poderia reivindicar, mas também pensou no acampamento, nas pessoas que a haviam aceitado, em Takoda finalmente brincando novamente depois de quase morrer. Em Erao, que agora a tratava como irmão. Pensou em Koshise, que tinha todas as razões para vê-la como problema, mas escolhera vê-la como pessoa digna de proteção. Aztec. Ou pronta, ela disse finalmente, mas não quero fazer isso apenas por mim. Quero fazer isso da forma certa. Quero que a madrasta responda não apenas por tentar roubar minha herança, mas por tentar me matar. Koshise assentiu devagar, algo como aprovação cruzando o seu rosto. Então vamos fazer isso direito. Os preparativos levaram 3 dias. Koshise escolheu cuidadosamente quem iria com eles. Kyuro Kimato. 2 guerreiros experientes que sabiam tanto quando lutar quanto quando recuar. Eram homens de poucas palavras, mas ações confiáveis, que haviam sobrevivido a situações impossíveis através de combinação de coragem e inteligência tática. Naia preparou provisões para a viagem, comida que duraria e não pesaria muito. Erai costurou roupas mais adequadas para Yara usar na cidade, ajustando o vestido velho para que ela parecesse mais respeitável, menos como alguém que havia passado meses vivendo em acampamento Apache. Na noite antes da partida, houve reunião ao redor da fogueira. Koshise explicou para o grupo onde estava indo ir. Por quê? Houve preocupação evidente, várias pessoas falando ao mesmo tempo em Apache, claramente questionando a sabedoria de arriscar o líder deles em território hostil. Mas Koshise respondeu com a autoridade calma que não admitia contestação. Depois, Naia falou, sua voz mais forte do que Yara já havia ouvido. A mulher mais velha gesticulou para Yara várias vezes durante seu discurso. E embora Yara não entendesse todas as palavras, captou o significado geral. Yara era deles agora e eles protegiam os seus. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Takoda se aproximou de Yara. O menino ainda estava magro de sua doença recente, mas seus olhos brilhavam com vida recuperada. Ele segurava Aldi, nas mãos pequenas. Para você, ele disse em espanhol. Hesitante, uma das poucas frases que conhecia era pequena figura entalhada em madeira, representando pássaro em voo. Trabalho simples, mas feito com cuidado. Asas estendidas em ângulo perfeito de liberdade. Yara se ajoelhou para ficar na altura dele. É lindo, você fez isso. Takoda balançou a cabeça e apontou para o pai, Anano, que observava de longe. O homem assentiu ligeiramente. A mensagem era clara. O presente vinha da família inteira, não apenas do menino. Obrigada, Yara disse, fechando os dedos ao redor do pequeno pássaro. Vou guardar sempre aquela noite. Yara não dormiu muito. Ficou acordada na tenda, alternando entre olhar o documento que mudaria tudo e a pequena figura de pássaro que representava o que ela conquistara ali. 2 faces da mesma moeda. O que havia perdido e o que havia ganho. A viagem até a cidade levou 2 dias longos. Cavalgaram principalmente durante as horas mais frescas do dia, descansando durante o pior do calor. Koshise mantinha ritmo constante, mas não apressado, sempre atento ao terreno ao redor ou sinais que poderiam indicar perigo. Na primeira noite, acamparam em cânion estreito que oferecia proteção e água de pequeno riacho. Enquanto Kyuro e Kimato cuidavam dos cavalos, Koshise e Yara sentaram perto do fogo pequeno que haviam feito. Está com medo? Koshise perguntou sem rodeios. Sim, não havia razão para mentir. Medo de que o documento não seja suficiente. Medo de que as autoridades não acreditem em mim. Medo
de que a madrasta tenha preparado alguma defesa que não consigo prever. São medos razoáveis. Cochise cutucou o fogo com graveto, mas também tem vantagens. Tem prova física, tem testemunhas. Eu e meus homens podemos confirmar as circunstâncias em que você chegou até nós. E tem o fato de que desaparecimento de jovem herdeira sempre levanta questões, especialmente quando beneficia apenas uma vez. Ou a Yara sentiu, tentando se convencer de que ele estava certo. Se ela tentar algo durante o confronto, ela é esperta, cruel, mas esperta. Por isso estaremos lá. Cochise olhou para ela através das chamas dançantes. Não deixaremos que ela te machuque novamente. A certeza em sua voz era reconfortante. Yara se pegou pensando em como sua percepção dele havia mudado completamente no hino. Isso, ele era apenas a figura temida que simbolizava perigo e violência. Agora era o quê? Aliado, protetor, amigo. Todas essas palavras pareciam inadequadas para descrever o que ele representava. Por que está fazendo isso? Ela perguntou subitamente. Realmente, você poderia simplesmente deixar ele ir. Não te deve nada além do trabalho que já fiz. Cochise ficou em silêncio. Momento longo. O fogo crepitava entre eles, faíscas subindo para o céu. Escuro. Quando falou, sua voz era mais suave do que o normal. Quando você cuidou de Takodá, não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Podia ter deixado ele morrer. Seria até vantajoso para você. Uma boca a menos para alimentar. Recursos que você poderia usar. Mas você não pensou assim. Pensou que era criança, que merecia vive. Ele, que valia todo o esforço necessário. Ele pausou, olhando para as chamas. Foi assim que aprende a julgar pessoas, não pelo que dizem, mas pelo que fazem quando não precisam fazer nada. Você escolheu salvar vida quando poderia ter escolhido preservar energia. Isso me diz quem você é. Yara sentiu algo apertar na garganta. Mas você já estava me protegendo antes disso. Impedi que você caísse na armadilha do batedor, porque vi que você era útil. Mas depois vi que você era mais que isso. Era boa. Cochise finalmente olhou para ela. E pessoas boas são raras demais para serem desperdiçadas. Eles ficaram em silêncio depois disso, cada um perdido em próprios pensamentos, mas era silêncio confortável, não constrangedor, o tipo de silêncio que só acontece a ele. Aí pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Na manhã seguinte, continuaram a viagem. O terreno começou a mudar gradualmente, ficando menos árido, com mais vegetação esparsa e sinais de ocupação humana. Passaram por pequena fazenda, onde crianças pararam de brincar para observá-los com olhos arregalados. A presença de Cochise e seus homens claramente causava medo, mas Yara não. Ou que eles não faziam nada para intensificar essa reação. Simplesmente passavam, mantendo distância respeitosa. Quando finalmente avistaram a cidade ao longe, Yara sentiu mistura complexa de emoções. Alívio por estarem perto do objetivo, ansiedade pelo que viria e, surpreendentemente, uma pontada de saudade não da cidade em si, mas do acampamento que haviam deixado para trás. Vamos. Esse direto para as autoridades, Cochise disse enquanto se aproximavam. Juiz ou xerife, quem tiver mais poder para fazer cumprir a lei, o juiz Thompson. Yara respondeu. Ele conheceu meu pai. É honesto. Até onde sei. Entraram na cidade durante tarde, quando o sol já começava a descer, mas ainda fazia calor. As pessoas nas ruas paravam para observar, algumas com medo evidente, outras com curiosidade mórbida. Presença de 3 homens apaches, cavalgando abertamente pela rua principal, não era visão comum. Yara guiou o grupo até pequeno prédio de adobe que servia como escritório. Rio do Juiz, desmontaram e Cochise fez sinal para que Kyuruki, Mato ficassem com os cavalos. Apenas ele e Yara entrariam. O escritório era exatamente como Yara lembrava. Pequeno, abarrotado de livros e papéis, com o cheiro característico de tinta e poeira velha. Juiz Thompson estava sentado atrás de mesa coberta de documentos, óculos descendo pelo nariz, enquanto lia algo com atenção. Quando ouviu a porta abrir e levantou os olhos, sua expressão passou por sequência rápida de surpresa, confusão e cautela calculada. Senhorita Valdez, sua voz era controlada, mas Yara detectou nota de genuína surpresa.
fomos informados que havia desaparecido. Não desapareci. Yara respondeu entrando completamente no escritório. Fui removida por minha madrasta. O juiz olhou para Cochise. Leque. Conhecimento evidente em seus olhos. Ele conhecia o nome, a reputação, mas para seu crédito não mostrou medo, apenas interesse profissional crescente. Esta é acusação séria. Tem provas? Tenho. Yara colocou o documento sobre a mesa. Este é o título de propriedade das terras de meu pai. Foi escondido em minhas roupas antes que eu fosse forçadamente entregue. Ela hesitou, depois decidiu usar. Descrição honesta ao grupo do Sr. Cochise. Thompson pegou o documento e examinou cuidadosamente. Verificou o selo, a assinatura, comparou com os registros que tinha em seus próprios arquivos. O silêncio se estendeu enquanto ele verificava. Cada detalhe, suas sobrancelhas se franzindo cada vez mais. Esse documento é autêntico, ele disse finalmente, e indica claramente que vê. Você tem direito à metade das propriedades de seu pai. Olhou para ela por cima dos óculos. Sua madrasta alegou que você havia fugido, que era jovem rebelde, que rejeitara responsabilidades familiares e mentira. A voz de Yara firme. Fui levada contra minha vontade e entregue com expectativa de que não sobreviveria. O objetivo era eliminar qualquer contestação aos planos dela de assumir controle total das propriedades. E você pode provar isso? Thompson perguntou, não com ceticismo, mas com necessidade profissional de evidência. Posso. Yara gesticulou para Cochise. Ele pode confirmar as circunstâncias em que cheguei ao acampamento. Eu tenho nomes dos intermediários que facilitaram a transferência, homens que podem ser questionados. O juiz olhou para Cochise. E o senhor está disposto a testemunhar sobre isso? Sim. A resposta de Cochise foi curta, mas firme. Thompson juntou as mãos sobre a mesa, claramente processando tudo que havia ouvido. Dona Amália terá que responder a essas acusações. E se elas se provarem verdadeiras? Ele pausou, pesando as palavras. As consequências serão severas. Houve batida urgente na porta. Assistente jovem do juiz entrou visivelmente nervoso. Senhor, Dona Amália está aqui. Diz que foi informada que sua enteada apareceu na cidade e exige falar com o senhor imediatamente. Thompson olhou para Yara. Está pronta? Yara respirou fundo. Estou. Então mande entrar. O juiz instruiu ao assistente. Amália entrou momentos depois e Yara foi imediatamente transportada de volta para todos os momentos difíceis vividos sob aquele teto. A madrasta mantinha a mesma postura impecável, vestido escuro bem ajustado, cabelos presos em coque sem um fio fora do lugar. Mas seus olhos, quando viram Yara, revelaram um flash de algo raiva, medo. Cálculo rápido antes que a máscara de preocupação materna se encaixasse no lugar. Yara, ela disse com voz que suave. A preocupada, mas que Yara reconhecia como falsa. Graças a Deus. Estávamos tão preocupados quando você fugiu daquela forma. Não fugi. Yara cortou a narrativa antes que pudesse se estabelecer. Foi removida por seus intermediários e entregue com expectativa de que não voltaria. Amália piscou, fingindo confusão convincente. Do que está falando? Você saiu no meio da noite, deixou apenas carta dizendo que não alientava mais as responsabilidades, que ia buscar vida própria. Mentira. Yara manteve a voz firme, apesar da raiva crescente. Eu posso provar. Ela colocou o título de propriedade sobre a mesa, onde Amália podia ver. Observou a máscara rachar ligeiramente quando a madrasta reconheceu o documento. Por apenas segundo houve medo genuíno nos olhos dela. Onde conseguiu isso? Amália perguntou, recuperando compostura, mas não tão completamente quanto antes. Estava escondido em minhas roupas. Alguém com consciência o colocou lá antes que eu fosse forçada a sair. Yara se inclinou ligeiramente para a frente. E esse documento prova não apenas meu direito à herança, mas também seu motivo para querer me eliminada. Amália olho. Ou para o juiz Thompson. Isso é absurdo. Ela está claramente traumatizada, falando sem sentido. O documento é real. Thompson interrompeu. Verifiquei pessoalmente e corresponde aos registros que temos aqui. Ele cruzou os dedos sobre a mesa. Dona Amália, várias perguntas precisam ser respondidas.
porque alegou que sua enteada havia fugido quando aparentemente foi removida contra a sua vontade, porque não manteve esse documento em local seguro e porque tentou assumir controle total de propriedades que legalmente devem ser divididas. Amália tentou manter a narrativa, mas assim consiste. Essas eram muitas. Alegou não saber nada sobre intermediários, mas quando Thamsa mencionou nomes específicos fornecidos por Yara, ela hesitou por tempo significativo. Alegou que Yara sempre foi instável, mas não conseguiu explicar por que nunca. Procurou autoridades para relatar o desaparecimento oficial. Cochise, que havia permanecido silencioso até então, finalmente falou. Ela foi entregue ao meu acampamento como se fosse descarte. Os homens que a trouxeram deixaram claro que ela não seria procurada, que era problema resolvido. Sua voz era calma, mas carregava peso de testemunha ocular. Se a intenção era apenas disciplina ou proteção, não haveria essa certeza de permanência. Amália o encarou com desprezo, que não conseguiu esconder completamente. Ei, vou aceitar a palavra de um selvagem? Aceitará a palavra de oficial do tribunal? Thamsa respondeu friamente, e circunstâncias da história dele correspondem perfeitamente com evidências físicas e documentais. Ele se levantou. Dona Amália, formalmente inicio a investigação sobre suas ações. Isso inclui tentativa de apropriação fraudulenta e possível conspiração para eliminar a herdeira legítima. O rosto de Amália finalmente mostrou pânico real. Mas isso é ridículo. Ela é minha enteada. Eu tinha direito de disciplinar, talvez, educar, certamente. Thamsa bateu na mesa com os dedos, mas não tinha direito de tentar eliminá-la para ganho financeiro. Essa é a questão central aqui. A investigação formal levou 2 semanas. Durante esse tempo, Yara ficou hospedada em casa de família respeitável na cidade, os Marels, que haviam sido amigos de seu pai. Cochise e seus homens acamparam fora da cidade, mas perto o suficiente para responder rapidamente se necessário. O juiz Thamsa foi meticuloso. Interrogou os intermediários que facilitaram a entrega de Yara sob pressão. Eles confirmaram que haviam sido pagos por Amália e instruídos a garantir que Yara fosse entregue ao grupo Apache mais perigoso que conheciam. Verificou os livros de contas da propriedade e descobriu várias irregularidades que sugeriam a apropriação sistemática por parte de Amália. Mais importante, encontrou rascunho de documento que Amália estava preparando para declarar Yara legalmente morta após ano de desaparecimento. Era prova de intenção, de planejamento, de consciência de que estava cometendo algo que precisava ser encoberto legalmente. Quando tudo foi apresentado em audiência formal, até os apoiadores mais leais de Amália tiveram que reconhecer a verdade. Ela não estava apenas tentando administrar propriedades de forma questionável, estava ativamente tentando eliminar a herdeira legítima. Thamsa proferiu sentença em sala silenciosa, repleta de curiosos que queriam testemunhar o fim do caso, que havia movimentado a cidade inteira. Dona Amália Valdés, ele começou formalmente. Você foi considerada culpada de tentativa de apropriação fraudulenta e conspiração para eliminar a herdeira legítima. Perde todo e qualquer direito sobre as propriedades de seu falecido marido. Além disso, é condenada à restituição de todos os fundos apropriados indevidamente e ao banimento desta cidade. E, com dados adjacentes, não era prisão, mas era destruição completa da vida que Amália construíra. Ela sairia sem dinheiro, sem reputação, sem futuro na região, quando foi levada da sala. Seu rosto estava completamente branco, toda a arrogância desaparecida, e ela sentiu não exatamente alegria com o resultado, era mais alívio. Justiça havia sido feita, a verdade havia prevalecido, mas não havia prazer em ver alguém, mesmo alguém que havia tentado destruí-la, ser completamente desmantelado. Depois que tudo foi resolvido legalmente, Yara teve que tomar decisão definitiva sobre seu futuro. Tecnicamente, agora controlava propriedades significativas, podia reconstruir vida na cidade, administrar as terras, tornar-se figura respeitada na comunidade. Mas quando pensava nisso, tudo o que sentia era vazio. A casa não era lar, nunca fora realmente. Era lugar
onde pai tentara criar alguma estabilidade, mas que se transformou. Ara em campo de batalha sob a malha, as paredes carregavam memórias ruins demais, associações dolorosas demais, e havia outra consideração. Durante semanas em que a investigação ocorreu, ela vira Cochise periodicamente. Ele vinha à cidade para dar testemunho adicional quando necessário, ou simplesmente para verificar se ela estava bem. Essas visitas tornaram-se pontos de luz em processo difícil. Ele estressante. Um dia, enquanto caminhavam nos limites da cidade, longe de olhares curiosos, Cochise perguntou diretamente: "O que vai fazer agora?" Yara olhou para o horizonte, onde podia ver montanhas distantes. "Honestamente, não sei. Legalmente, tudo é meu. Posso ficar, administrar as terras, viver como meu pai teria querido, mas não sei se é isso que eu quero." Ela olhou para ele. "Vivi meses no acampamento. Foi difícil, desafiador, às vezes assustador, mas também foi real. As pessoas ali não me julgavam por nome ou aparência, me julgavam por ações, por contribuição." Cochise assentiu lentamente. "Entendo isso. E mais?" Yara hesitou, depois continuou. "Aprendi mais sobre quem sou nesses meses do que em todos os anos anteriores. Aprendi que sou mais forte do que pensava, que posso contribuir de formas que não imaginava, que posso fazer diferença. Pode fazer diferença aqui também." Cochise apontou. "Com recursos que a Ora controla, poderia ajudar muitas pessoas. É verdade. E vou fazer isso, de certa forma. Já decidi." Yara respirou fundo. "Vou vender maior parte da propriedade, manter apenas o suficiente para ter segurança futura, mas não o suficiente para me prender aqui. E com o dinheiro da venda, vou estabelecer fundo, algo que possa ajudar pessoas em situação difícil, especialmente mulheres sem apo. Ou recursos." Era a decisão que havia considerado. Cuidadosamente, honrava a memória do pai, usando os recursos dele para fazer bem, mas também liberava ela de responsabilidades que não desejava. "E depois?" Cochise perguntou. "Depois?" Yara o encarou diretamente. "Gostaria de voltar para o acampamento, se Ralvo é lugar para mim." Algo mudou no rosto de Cochise. Não era sorriso exatamente, mas sua aversão nas linhas duras ao redor dos olhos. "Sempre houve lugar para você, desde o momento em que salvo Takodá. Não quero voltar como convidada temporária ou ajudante útil." E Yara precisava deixar isso claro. "Quero voltar como parte do grupo, permanentemente. E é como será recebida." Cochise pausou, depois adicionou: "Por mim também, pessoalmente." Era declaração simples, mas carregava peso, reconhecimento de que conexão entre eles, crescer além de utilidade mútua ou respeito profissional, era algo mais profundo, construído em confiança demonstrada repetidamente em Iski. Olhos conscientes de proteger e apoiar um ao outro. Yara não respondeu com palavras, simplesmente estendeu a mão e Cochise a pegou. Ficaram assim por momento, mãos entrelaçadas, olhando para o horizonte juntos. Os meses seguintes foram ocupados com transações legais, vendas de propriedades, estabelecimento do fundo que Yara havia planejado. Juiz Thompson ajudou significativamente, garantindo que tudo fosse feito corretamente e que recursos seriam administrados por pessoas confiáveis. Quando finalmente tudo foi resolvido, Yara se preparou para partir. Não teve muitos pertences para ele. Evar havia aprendido durante tempo no acampamento a viver com pouco, mas levava algumas coisas importantes. O documento provando seu direito ao que mantivera, pequeno retrato do pai que conseguira recuperar da casa e a figura entalhada de pássaro que, taco da ledeira, família Manel se despediu com lágrimas e abraços, fazendo-a prometer que visitaria quando pudesse. Alguns outros moradores da cidade, pessoas que haviam conhecido seu pai ou que simplesmente admiravam a coragem dela, também vieram se despedir, mas foi Juiz Thompson quem disse palavras que ficaram com ela. "Senhorita Valdez." Ele disse, enquanto ajudava ela a montar no cavalo. "Que Cochise trouxeira! Você teve coragem de enfrentar injustiça e vencer, não apenas para você, mas de forma que ajudará outros. Seu pai teria orgulho." E ela sentiu lágrimas ameaçarem, mas sorriu através delas. "Obrigada por tudo."
A viagem de volta ao acampamento levou 3 dias. Dessa vez não havia urgência. Então viajaram em ritmo confortável. Cochise apontava coisas no caminho, plantas específicas, formações rochosas com significado, lugares onde havia histórias. Está me ensinando o território. Yara percebeu. Sim, Cochise não viu necessidade de elaborar. Por quê? Porque agora é seu território também. Precisa conhecê-lo. Era reconhecimento simples, mas profundo. Não era mais. Essa visitante ou convidada era membro do grupo e, como tal, precisava conhecer a terra que sustentava todos eles. Quando finalmente chegaram ao acampamento, foram recebidos por Sena, que fez coração dia. Para se aquecer, Takodá foi o primeiro a percebê-los. E grito de alegria dele trouxe todos correndo. Heral e abraçou Yara com força de quem abraça irmão, há muito não vista. Ia tocou seu rosto com ternura que a mulher mais velha raramente demonstrava. Até Tasca, que sempre fora difícil, a assentiu com respeito evidente. Naquela noite, houve celebração ao redor da fogueira. Não, era festa barulhenta, mas reunião tranquila onde as pessoas compartilhavam comida e histórias. Yara contou sobre o que acontecera na cidade, como justiça fora feita, como a Mari havia sido punida. Se deixou claro algo mais importante, que havia escolhido voltar, não porque não tinha opções, mas porque aquele lugar, aquelas pessoas, representavam algo que ela valorizava mais do que conforto ou segurança convencionais. Mais tarde, quando a maioria já havia se recolhido e apenas brasas ainda brilhavam, Yara e Cochise ficaram sentados juntos em silêncio confortável. Céu estava claro, estrela. Incontáveis espalhadas como grãos de areia luminosos. Alguma vez se arrepende? Yara perguntou subitamente. De ter decidido me ajudar? Teria sido mais fácil simplesmente deixar as coisas como as têm. Vão. Cochise pensou por momento. Mais fácil? Talvez. Mas não certo. Ele olhou para ela. Você já se arrependeu de ter salvado Takodá? Teria sido mais fácil deixá-lo morrer. Nunca. Nem por segundo. Então você entende? Cochise voltou a olhar para as estrelas. Escolhas certas raramente são fáceis, mas são certas. Yara se recostou, sentindo o peso da verdade dessas palavras. Dor. Ante meses, ela passara por transformação completa. De jovem tratada como propriedade inconveniente para mulher que tomava decisões próprias de alguém que não tinha voz para alguém cujo a opinião era valorizada, de pessoa sozinha para pessoa com família escolhida, e encontrara também algo que não esperava, conexão com o homem que, sob fama de perigo necessário, era fundamentalmente justo, que protegia os seus com ferocidade, mas também com sabedoria, que entendia que força verdadeira vinha não de violência, mas de escolhas conscientes de fazer o certo. Mesmo quando custava caro. Obrigada, ela disse finalmente. Por quê? Por ver pessoa onde outros viram apenas problema, por proteger quando poderia ter descartado, por ensinar sem condescendência, Ela pausou, buscando palavras certas, por me dar espaço para descobrir quem realmente sou. Cochise ficou em silêncio por momento, então, com voz mais suave do que o normal, disse, não te dê nada, você já era tudo isso. Apenas teve chance de mostrar. Yara sentiu lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas boas, de gratidão, de pertencimento, de esperança. Ela havia sido entregue ao temido Apache como punição, por madrasta cruel, mas ao invés de encontrar morte ou destruição, encontrar a comunidade, propósito e algo parecido com amor. Não o tipo romântico e dramático dos livros, mas algo mais sólido. Amor construído em respeito mútuo, em confiança ganhada, em escolhas diárias de continuar aparecendo um para o outro. Anos mais tarde, quando pessoas contavam a história de Yara Valdez, alguns diziam que ela fora resgatada do terrível Apache, outros diziam que fora mantida prisioneira, mas eventualmente libertada. Mas aqueles que conheciam verdade sabiam que não foi assim. Yara não foi resgatada nem libertada, foi vista, valorizada e escolhida. E ela, por sua vez, escolheu de volta. Escolheu vida que não oferecia luxos, mas oferecia algo mais valioso, autenticidade. Escolheu comunidade que a julgava por ações, não por aparência ou nome.
Escolheu o homem que a desafiava a ser melhor enquanto aceitar exatamente quem ela era e viveu o resto de seus dias sabendo que, às vezes, os lugares mais improváveis oferecem os refúgios mais verdadeiros e que família não é sempre definida por mas por escolhas conscientes de se manter leal através das dificuldades. Na primavera seguinte, quando flores silvestres cobriam o deserto em explosão inesperada de cor, Takodá completou 6 anos só. Hábil e forte, durante celebração, ele correu até Yara e perguntou: quando eu crescer, vou ser forte como você? Yara se ajoelhou ao nível dele, ajeitando cabelos escuros do menino. Você já é forte, mas força verdadeira não vem de músculos ou armas. Vem de continuar mesmo quando é difícil, de ajudar mesmo quando ninguém te obriga, de escolher fazer o certo mesmo quando custa caro. Takodá sentiu com seriedade de criança que ainda não entende completamente, mas sente a importância das palavras. Depois saiu correndo para brincar com outras crianças, deixando Yara olhando com um sorriso no rosto. Koshise se aproximou e ficou ao lado dela, também observando as crianças brincarem. Ele te adora e eu a ele. Todos eles, na verdade. Esta se tornou minha família de formas que não poderia ter imaginado, e você se tornou parte dela de formas que o grupo não imaginava aceitar. Koshise pausou, depois adicionou: você mudou coisas aqui, não apenas com negociações melhores ou contas corretas, mas mostrando que pontes podem ser construídas entre mundos diferentes. Pontes vão nos 2 sentidos. Yara respondeu: vocês me mudaram tanto quanto eu mudei qualquer coisa aqui. Era verdade. A jovem que fora removida da casa por madrasta vingativa não existia mais. No lugar havia mulher que conhecia próprio valor, que não precisava de aprovação externa para se sentir completa, que entendia que sobrevivência era importante, mas viver com propósito era essencial. Enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de ouro e vermelho, Yara pensou em tudo que atravessara: a traição de Amália, o terror inicial do desconhecido, as dificuldades de adaptação, a vitória difícil sobre injustiça e, finalmente, a escolha consciente de construir vida baseada em valores em vez de conveniência. Não foi jornada fácil, mas foi jornada que valia a pena, e enquanto ficava ali, cercada por pessoas que escolhera como família e que a escolheram de volta, Yara sabia uma verdade fundamental: às vezes, o que parece punição no início revela-se ser caminho para a libertação, e às vezes encontramos nosso verdadeiro lar nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais inesperadas. A história dela não era conto de fadas com final perfeito, onde todos viveram felizes para sempre sem esforço. Era algo melhor e mais verdadeiro. História real de pessoa que enfrentou injustiça com coragem nascida de necessidade. Sobreviveu contra probabilidades que favoreciam seu desaparecimento, lutou não apenas com armas, mas com inteligência e determinação. Yan ergueu não apenas inteira, mas transformada, mais forte e mais sábia. Aprendeu que força verdadeira não vem de músculos nem de violência, mas de escolhas conscientes repetidas dia após dia, mesmo quando seria mais fácil desistir. Aprendeu que família não é sempre definida por laços de sangue herdados, mas por escolhas conscientes de se manter leal através das dificuldades que testam até os vínculos mais fortes. Aprendeu que justiça nem sempre vem rápido nem fácil, mas que vale a pena lutar por ela mesmo quando o caminho é longo e doloroso. E aprendera que, às vezes, os lugares mais improváveis oferecem os refúgios mais verdadeiros, e que casa não é estrutura física, mas sensação de pertencimento, construída tijolo por tijolo, através de ações que demonstram valor. Era a vitória mais verdadeira que qualquer outra possível. Fim.